Na primeira leitura de hoje, nós retomamos nossa caminhada com o profeta Amós. Aqui existe um embate muito interessante entre a figura institucional do sacerdote, a figura institucional do rei e a figura carismática do profeta Amós. Eu já fiz essa consideração, salvo engano meu, no dia de ontem, na nossa reflexão. No tempo dos profetas do Antigo Testamento, nós tínhamos diversas categorias de profetas, escritores, não escritores, e uma outra categoria muito interessante eram os profetas, que eram profetas de profissão, em geral herdavam dos pais, funcionários públicos, serviam aos reis e às autoridades, e via de regra, profetizavam sempre a favor dos interesses dos reis e das autoridades. Então eram os profetas profissionais. Nós tínhamos uma outra categoria de profetas, que é a seguinte: homens simples, que não eram de família, de linhagem profética, não tinham herança profética, tinham as suas profissões, pastores de ovelhas, agricultores. E num dado momento, o Senhor ia ao encontro deles e dizia: Amós, deixa o teu gado, vai profetizar, deixa os sicômoros que você cultiva, vai e dize ao rei, ou ao sacerdote, ou ao povo, tal coisa. É sempre muito comum nesses textos que haja o relato da vocação do profeta, porque é o relato da vocação do profeta que confere a ideia do carisma do profeta, do chamado de Deus para o profeta. E ele vai, anuncia o que tem que anunciar, e no caso de Amós, depois que Amós anuncia o que tem que anunciar lá no Reino do Norte, ele volta à antiga profissão dele, ele volta a cuidar dos do gado dele, volta a plantar sicômoros e leva a vida normal dele. Eu digo que hoje tem um embatezinho entre as figuras institucionais e a figura carismática, porque na primeira leitura de hoje do profeta Amós, Amazias, que era o sacerdote do Reino do Norte, lá onde ficava o santuário de Betel, chamou Amós, que andava por ali, por aquela região, chamado por Deus para isso, anunciando: olha, vocês estão sendo infiéis à aliança que Deus fez com vocês, a desgraça vai se abater sobre este povo, vocês vão voltar a ser escravos como no tempo do Egito, o rei Jeroboão vai ser levado escravo para um outro lugar. Então ele não só anunciava a iminente desgraça que estava por vir, consequente da infidelidade, levado, Jeroboão II seria levado preso para outra nação, outro país, no caso aqui especificamente, primeiro os assírios e depois, na sequência desse processo de invasão, os babilônios. Amazias então faz o seguinte, ele chama Amós para intimidar Amós e diz o seguinte: olha, é melhor você ir para o sul, vai lá para o lado de Judá, exerce tua profecia por lá, ganha o teu pão por lá e some daqui, porque aqui você não está sendo muito bem acolhido, nem a tua profecia. Você está falando coisas do rei e do povo que não estão agradando, vai embora. E Amós responde dizendo: eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, portanto não vivo da profecia, não necessito do dinheiro da profecia, dos bens, do que eu conquisto com a profecia para viver, não sou funcionário do rei tampouco, eu estou aqui em nome de Deus, foi Ele que me trouxe até aqui, e vou continuar dizendo o que Ele me pediu. Se vocês não corrigirem o caminho de vocês, será a desgraça para o rei e para o povo, é o que aguarda vocês.
Ou seja, ali Amós se posiciona de maneira muito firme em relação a qualquer situação de ameaça ou a qualquer tipo de interesse de outra natureza que pudesse de alguma forma corrompê-lo, né? Não, quero sossego, vou-me embora daqui, não vou arrumar confusão com o rei, não vou arrumar confusão com a figura institucional dos sacerdotes do norte, vou-me embora para o sul, exercer a profecia, um tipo de profecia que talvez não incomode ninguém, e pronto. Mas ali Amós não estaria exercendo a profecia como um profeta carismático, mas sim estaria exercendo a profecia como um profeta profissional. Ali, por exemplo, a coisa humana do sustento, do dinheiro, da garantia, de uma certa corrupção, falaria mais alto do que propriamente ser fiel a um chamado que Deus tinha feito na vida dele. E a missão dele era: vai ao reino do norte e avisa que os assírios vão invadi-los. Eles estão vivendo longe daquilo que o Senhor pede, o que seja a fidelidade à aliança. No fundo, nem o sacerdote Amazias, que tentou ameaçar, intimidar e corromper Amós, e tampouco Jeroboão II estavam interessados em uma vida de fidelidade à aliança. Estavam mais voltados para o prazer, para o esbanjamento, para uma vida talvez sem nenhum tipo de compromisso com aquilo que Deus tinha estabelecido com eles, a observância dos mandamentos, da lei, né? Se vocês observarem os mandamentos e a lei, eu serei o Deus de vocês, e vós sereis o meu povo. Parece que isso não estava muito no radar nem do sacerdote de Amazias, e tampouco no radar do rei Jeroboão II. Por isso Amós insistiu, permaneceu e ficou, mas ali de alguma forma, né, como às vezes é muito comum, né, se quis mandar para longe, calar, afastar quem de alguma forma vinha nos recordando as escolhas erradas, a distância do plano de Deus que a gente estava vivendo, que se estava vivendo, né? No evangelho de hoje, nós ouvimos o relato da cura de um paralítico. Eu acho muito interessante o tipo de abordagem primeira que Jesus faz. Trouxeram a Jesus um paralítico. E Jesus diz para ele assim: filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Quando trouxeram o paralítico a Jesus, parece muito óbvio que trouxeram o paralítico a Jesus para que ele fosse curado da paralisia. Pelo menos é a lógica de quem trouxe o paralítico a Jesus. É como se uma espécie de acordo consuetudinário, né, tácito ali, ficasse claro o seguinte: nós estamos trazendo o paralítico para que ele seja curado da paralisia. Nós estamos trazendo um cego para que ele seja curado da cegueira. E Jesus, não só no caso do paralítico, mas também no caso do cego, que acabei de recordar, na primeira abordagem que ele faz, quando a pessoa se aproxima, ou quando trazem a pessoa a Jesus, ele parece não entender, embora tenha entendido muito bem, a necessidade que se colocava diante dele. Eu lembro, por exemplo, um cego, Bartimeu. Jesus perguntou para ele assim: o que você quer que eu faça por você? E no caso deste homem, do paralítico, Jesus diz assim: filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Eu imagino que com a mesma agilidade e habilidade que Jesus observou que a turma ficou cochichando, e entre eles dizendo assim: quem é esse camarada que acha que pode perdoar pecado de alguém? Com a mesma habilidade, Jesus observou um pouco a história desses homens, a vida deles, o que já tinham experimentado, o que já tinham vivido, e talvez Jesus tenha chegado à seguinte conclusão:
com ou sem o conhecimento deles. O que será mais importante para esse camarada? Voltar a andar, no caso do paralítico, voltar a enxergar, no caso do cego, mas permanecer do ponto de vista da espiritualidade, do saber olhar as coisas como Deus as vê, ainda cego ou ainda manco, no caso do paralítico? Então, eu penso que nesses relatos há sempre um jogo muito interessante entre a restrição física da saúde, no caso da saúde das pernas, da capacidade de andar, visual, no caso do cego, ou outras tantas curas realizadas por Jesus. O que parece ser mais importante é a grande questão apresentada por Jesus. Parece ser mais importante que ele seja fisicamente reintegrado, restaurado, mas que continue do ponto de vista espiritual e tudo que a espiritualidade traz, né, que está ligado à nossa estrutura psicoemocional também, adoecido. Quando Jesus diz: filho, teus pecados estão perdoados, ali começou um primeiro processo e talvez o mais importante de cura daquele homem, que era a cura da paralisia espiritual. No fundo, Jesus está dizendo ali que por ali ele começa, porque talvez o grande problema daquele que estava diante dele, que trouxeram até ele, não era visto pelas pessoas que trouxeram aquele camarada até ele. E Jesus pôde ver e expor. Jesus diz: filho, fica em paz, teus pecados estão perdoados. Isso Jesus considerou essencial para ele. Isso era essencial para que ele voltasse a ter uma vida de fé plena. O que acontece na sequência já não é só para ele, porque quando a turma começa a cochichar e começa a dizer assim: quem é esse camarada que anda perdoando pecado por aí, que diz que pode perdoar pecado? E aí Jesus se volta para os que estavam cochichando, dizendo: não é mais aquele homem que está ali deitado diante dele o centro do cuidado, ou o centro das atenções de Jesus, mas Jesus vira para os outros e diz assim: o que é mais fácil dizer a alguém? Levanta-te e anda, ou teus pecados estão perdoados? E Jesus disse: para que se manifeste a glória de Deus, ou seja, não necessariamente para o bem ou para a salvação da alma daquele homem, mas agora para que se manifeste a glória de Deus, ou seja, como testemunho para que os outros também, que duvidavam de que Jesus pudesse perdoar pecados e sofriam de algum tipo de doença espiritual por isso, porque a incredulidade é uma doença espiritual. Jesus diz: para que se manifeste a glória de Deus, eu te digo, levanta e anda. Mas Jesus considerou isso secundário, do ponto de vista da necessidade maior. A necessidade primária daquele homem, Jesus socorreu quando disse: filho, teus pecados estão perdoados. Ou seja, era de natureza espiritual e não de natureza física, a maior das necessidades daquele homem. E ele foi tocado também na sua estrutura, na sua necessidade física, talvez nem para atendê-lo propriamente na sua necessidade daquilo para a salvação, mas para testemunhar e curar e salvar os outros que padeciam da doença espiritual, da incredulidade e que estavam em torno daquela cena.
Tomara que eu tenha me feito entender. Eu sempre peço, né? Se todo mundo, quem entendeu, diga assim, ok, padre, manda um recadinho que o pessoal da Pascom me diz, entendi. O que está em jogo para nós, talvez, seja, na reflexão de hoje, um escalonamento, uma reorganização das nossas prioridades, de como a gente olha para a nossa vida, o que a gente considera mais importante, o que a gente considera prioritário, o que a gente considera, né? Como, por exemplo, na primeira leitura, Amazias, o sacerdote, e Jeroboão consideravam prioritário a manutenção do governo, a manutenção dos bens, a manutenção da riqueza, a manutenção daquela estrutura, mas não se importavam em estar se distanciando da aliança que Deus tinha estabelecido com eles. E Jesus, nesse relato de cura, deixa muito claro o que era mais importante para aquele homem, como quem quisesse deixar muito claro para nós, né? Que às vezes nós tornamos primárias necessidades de natureza material, quando nós temos outras necessidades de natureza espiritual, de natureza emocional, tal, que num escalonamento, para colocar diante de Deus, para pedir cura, restauração, equilíbrio, talvez elas precisassem estar em primeiro lugar. Às vezes a gente decide mais o que é prioritário para a gente com o estômago do que com o coração e a alma. E aí talvez seja então essa proposta da nossa reflexão de hoje, né? Ser capaz de entender como o nosso Deus entende, ou nos ensina a entender o que é prioritário para nós. O interessante é que, se você observar com carinho como você divide o seu dia, quanto tempo você dá a cada coisa do seu dia, isso nos ajuda a concluir, se a gente para e anota, o que é prioritário para nós. Por exemplo, se eu rezo 10 minutos e fico 4 horas na academia, o que é prioritário para mim? Né? Então, talvez a palavra de hoje possa me ajudar, então, a gente refletir e pensar um pouquinho sobre isso, talvez repor algumas coisas no lugar, e pedir ao nosso Deus que nos ensine a olhar para a nossa vida, para a nossa história, como Jesus olhou para a história daquele homem e entendeu que o mais importante para ele era ouvir: teus pecados estão perdoados. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos participar agora da nossa procissão, o canto das ofertas, como eu disse no início da missa. Esse é o momento que você pode, de alguma forma, agradecer a Deus por tudo que Ele te ofereceu, pode mostrar sua solidariedade com o nosso processo delicado de manutenção de toda a igreja e da comunidade nestes tempos, ou nesse tempo tão especial. Vamos acompanhar com alegria.